Mal conseguíamos sonhar durante os jantares silenciosos sem a Gabi, o som dos talheres ecoando pela casa agora vazia. A conversa parecendo vazia sem ela pulando na mesa implorando por atenção, enquanto eu mal desgrudava os olhos do celular. Quero voltar no tempo e abraçar a Gabi quando ela pedia para mostrar uma nova brincadeira, em vez de revirar os olhos, pois ela estaria morta em breve. Dias de agonia se transformaram em semanas, e a Gabi se foi, perdida em algum lugar que só nossa imaginação poderia conceber. Ela estava morta, mas nós éramos os fantasmas, assombrando nossa própria casa, comendo para sobreviver e falando apenas para preencher o silêncio. Ela era cor, e o mundo se tornou preto e branco para nós três. A vida acabou, até que não acabou. A notícia de seu desaparecimento nunca chegou além dos limites da nossa cidadezinha. Então, quando o policial local bateu à nossa porta, foi sem muita comoção. Logo no primeiro dia de seu desaparecimento, o policial liderando a investigação encontrou um par de luvas, as dela, à beira do rio que cortava a mata. Para eles, a investigação estava encerrada antes mesmo de começar, sem necessidade de alertar a imprensa ou encher a cidade com cartazes tristes. Mas, como o policial encharcado de chuva pronunciou em uma noite de terça-feira, a Gabi havia voltado, encontrada em um pedaço de floresta coberta de lama e sangue, pedindo para voltar para casa. Ela levou a polícia até nossa casa e todos gritaram em uníssono que ela estava de volta. Foi o que meus pais soluçaram em alívio e desespero, palavras entrecortadas por lágrimas que eu nunca tinha visto encher em nossa casa antes. É o que todos os papéis diziam, dias intermináveis de garantias de que tudo estava acima do esperado. Parecia que eu era o único cético olhando nos olhos daquela garota e sabendo, com todas as fibras do meu ser, que ela não era minha Gabi, sentada de pernas cruzadas no sofá da família. Ela se parecia com ela, estranhamente, mas estava fora, estava errado. Seu queixo um pouco pontudo demais, seu olhar um pouco frio demais. Ela não era minha irmãzinha brilhante e animada, vestida da cabeça aos pés com suas roupas coloridas. Mas ela disse que sim. Ela disse isso com um sorriso que não chegava aos seus olhos, olhos que brilhavam apenas uma sombra ou duas de Gabi. Sua voz era um tom mais baixa, mas isso porque já se passaram 2 anos e as vozes mudam, insistiu minha mãe. Seus cabelos na altura do queixo agora fluíam muito além de seus ombros naquela mesma tonalidade de chocolate, um comprimento que Gabi adoraria. Essa estranha entrou direto em nossa casa, mexeu nas roupas muito pequenas da minha irmã e brincou de faz de conta, puxando as cordas de todos, exceto de mim. A primeira noite foi algo saído de um filme de terror. A sensação mais pesada de pavor se instalando como chumbo no meu estômago. Billy subiu em minha garganta enquanto pulava para a sala de estar, acomodando-se no assento de Gabi e puxando impacientemente a bainha do vestido favorito de minha irmã. Eu tinha comprado para ela em uma viagem de compras, vendo seus olhos brilharem com os pequenos girassóis que forravam a gola. Ela estava tonta, e agora as unhas de um estranho cavaram no tecido, deixando marcas das quais eu nunca me livraria. Já não cheirava a Gabi, porque iria cheirar a ela. Venha para a mesa, insistiu minha mãe em tom jovial demais, olhos mais brilhantes do que eu os tinha visto em anos. Meu pai acenou com a cabeça em silêncio, talvez um pouco mais silencioso do que ela, e eu tive que engolir minha fúria, minha confusão. Eu tinha que fazer. 6 olhos penetraram nos meus, e a cadeira raspou enquanto eu me sentava, e essa não era minha irmã. Ela olhou para mim com um sorriso oco, olhos desprovidos de qualquer emoção real. Seus dedos batiam no mogno, um ritmo desconexo que eu nunca tinha ouvido,
apesar de estar sentado em frente à minha irmã por 9 anos. Senti sua falta. Suas palavras eram doentiamente doces, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado. Seu olhar parecia quase desafiador, mas os olhos de minha mãe se encheram de lágrimas enquanto ela assentia vigorosamente, garfo pendurado no ar. Oh, meu Deus, você não acreditaria. Ela engoliu suas palavras emocionada. Você sonhou com um jantar em família, não é, amor? Ela me olhou quase desesperada, com os dedos tremendo. E eu tinha, claro, eu tinha chorado 1000 lágrimas pela minha irmãzinha. Mas a menina, balançando as pernas a centímetros das minhas, sentada na roupa da minha irmã, não era a menina pela qual eu soluçava. Quando o pé dela roçou o meu acidentalmente, milhares de arrepios irromperam sobre minha pele porque era novo, errado. Eu adoraria ouvir onde você esteve, ousou sussurrar no silêncio. Minha mãe ofegante, garfo batendo ruidosamente em seu prato. O senhor Antônio disse: sim, e se Gabi aparecer vou ficar quieto sobre isso. Retruquei, olhando para esse animal selvagem diante de mim. Ela chupou com um fôlego forte, e eu jurei que senti seu olhar me beliscar. Foi questão de segundos até que seus olhos se transformassem em corujas, amplas e cômicas. Não quero falar sobre isso, ela disse com tristeza, buscando segurança no olhar de minha mãe. Seu lábio tremia, as mãos tremiam. Era quase risível o quão cuidadosa era sua atuação. E, no entanto, meu pai me advertiu, pedindo para que eu saísse enquanto minha mãe segurava a intrusa em seus braços, abraçando-a para que ela nunca partisse. Vi a família diante de mim, sendo remodelada e reinventada diante dos meus olhos. Quando saí, ela sorriu para mim. Ninguém acreditou em mim. Não no segundo dia em que entrei e a vi fazendo perfeitos carrinhos na sala de estar, algo que Gabi estava totalmente desesperada. Ela deve ter aprendido que minha mãe resmungava, esfregando a louça tão vigorosamente que eu jurava que estava deixando rachaduras. Ninguém piscou no terceiro dia, quando ela se trancou no banheiro e alegou estar muito doente para ir à delegacia iniciar os rigorosos exames médicos. Mas foi na quarta noite que assombrou meus sonhos, me aproximando ainda mais da beira em que eu vinha dançando. Eu havia conseguido evitá-la, além do olhar estranho enquanto nos cruzávamos no corredor, ou um sorriso irônico enquanto escovávamos os ombros. Até que lá estava ela às 2 da manhã, de pé sobre mim enquanto eu dormia. Eu não gritei. Não a assustou soltar seu sorriso desalmado enquanto olhava para mim, encarando-me a poucos centímetros do meu rosto. Tão perto que eu podia sentir seu hálito quente no meu nariz, sentir a animosidade emanando dela em ondas. Ela não se moveu quando eu a confrontei. Não deu um passo para trás, ou fingiu estar fazendo qualquer coisa, além de pressionar seu rosto no meu durante a calada da noite. Por que você está aqui? Eu sussurrei, e nós dois sabíamos que eu queria dizer mais do que apenas estar no meu quarto. Ela riu, uma pequena risada que eu nunca tinha ouvido sair da boca de Gabi. Eu queria voltar para casa, boba. Ela respondeu, respirando, fazendo cócegas na minha bochecha. Engoli em seco, desesperada para não mostrar o medo que começava a tomar conta de mim. Você não é a Gabi, eu disse entre os dentes, e só então ela recuou um pouco, zombando com suas feições. Que pena, ela franziu a testa. Você é minha irmã mais velha favorita. Minhas mãos tremiam sob as cobertas. E quantas irmãs você já teve? Ela fez uma pausa, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Ah, muitas. Acho que nunca me senti tão insegura na minha vida como naquele momento, vendo seus olhos brilharem com algo verdadeiramente maligno, uma espécie de orgulho doentio.
Não consegui encontrar minha voz por muito tempo, mas quando o fiz, foi pequena e tímida, uma sombra da minha confiança de apenas algumas horas antes. E o que você quer com a gente? Ela pensou por um momento, inclinando a cabeça para frente e para trás, como se a pergunta fosse engraçada. Mesmo no escuro, ela parecia errada, como se alguém a tivesse construído para se parecer com minha amada Gabi e se lembrasse dela um pouco, errando nos ângulos e detalhes. Ela colocou os dedos na minha testa, batendo dolorosamente naquele mesmo padrão na minha pele de todos aqueles dias antes. Vergonhosamente, eu estava com muito medo de me mexer, mesmo quando seus dedos se cravaram no meu crânio. Eu gosto da sua mãe, ponderou ela, rindo infantilmente ao notar seu erro. Nossa mãe. Acho que ela vai gostar mais de mim do que da sua irmã. Mas antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu, pulando em direção à porta com a roupa de dormir errada, só para voltar casualmente e arruinar minha vida. Ela está morta, aliás, ela murmurou no silêncio, dando de ombros. Foi doloroso também. Sinto muito pela sua perda. E ela saiu, me deixando horrorizada enquanto eu me encolhia sob o cobertor, agarrando desesperadamente o ursinho de pelúcia de Gabi ao lado da minha cama e pressionando-o contra o peito. Chorei até pegar no sono naquela noite, com o rosto enterrado em seu brinquedo favorito e sabendo com certeza que ela nunca mais voltaria para casa. Só piorou. Um dia cheguei em casa e meu pai não falava. Apenas olhava para sua nova filha, enquanto ela sorria para ele da sombra do quarto de Gabi. Ele me assustou no corredor, correndo de volta para seu escritório. Quando liguei para ele, ele balançou a cabeça. Saia com seus amigos, vá para fora, ele ordenou com a voz embargada. Bateu a porta atrás dele e foi isso. Fiquei olhando para o quarto de Gabi, trancando olhares com um par de olhos vazios, zombando de mim debaixo da cama, sombras escuras apenas me dando um vislumbre de seus pequenos membros, todos distorcidos nos ângulos errados, enquanto ela se contorcia para caber onde não deveria. Quando tentei falar com minha mãe, ela ficou cada vez mais irritada, uma vez cobrindo fisicamente minha boca com a mão. Mãe, por favor, veja que ela não é quem ela diz. Mas ela abafou minhas palavras com uma mão trêmula, me enviando um sutil não com um rápido aperto de cabeça. Ela implorou para mim com os olhos, mas percebi rapidamente que seu olhar de aço havia caído atrás de mim. Eu não precisava ver o parasita na minha periferia, para sentir seu olhar queimando buracos na parte de trás da minha cabeça. E eu não estava imaginando. Minha mãe estava com medo, finalmente voltando para mim com uma determinação de aço. Está tudo bem, ela murmurou, falando 1000 palavras apenas com os olhos e a voz caindo num sussurro. Vamos fazer funcionar. Naquela noite, a estranha, usando a pulseira favorita de minha irmã, empurrou alegremente um pedaço de papel para o centro da mesa de jantar, olhos iluminados de alegria. Eu desenhei a gente, gritou ela, observando avidamente nossas reações. Minha mãe não deu nada, apenas engoliu visivelmente enquanto bebia no papel, com o aperto branco na colher. Meu pai levantou-se de seu assento, caminhando da mesa e batendo a porta da frente atrás dele enquanto nos deixava, talvez pela última vez. Eu, no entanto, me atrevi a pegá-lo, considerando cada linha horrível e arranhões frenéticos diante de mim. Éramos nós. Só que as pessoas rotuladas de mamãe e papai estavam de pé sem cabeças, rios de sangue escorrendo por seus torsos rasgados. Minha dupla sentou-se no canto do papel, um par de olhos arrancados deitados no chão ao lado da minha moldura apavorada. Nossa estranha ficou sorrindo com um grande ancinho na mão,
cabeça curvada para o lado e usando o vestido da minha irmã. Mas de alguma forma, o pior de tudo, foi a foto de uma garotinha amassada no canto, uma careta gravada em seu rosto. Salgueiro, o rabisco acima dela dizia, e eu mal conseguia suportá-lo. Não me lembro muito disso agora, apenas dos gritos e choros, levantando o que não foi pregado e arremessando-o pela sala, vendo-o se estilhaçar em 1000 pedaços. Minha mãe me embalava enquanto me arrastava para o andar de cima, deixando-me olhar em seu cardigã familiar de cheiro doce, segurando-a como se ela também me deixasse. O redemoinho que engole nossa casa, nos engolindo de volta às garras da dor. Mas meu conforto total desapareceu, porque quando aquela coisinha horrível lá embaixo chamou uma mamãe, desesperada, minha mãe ficou rígida. Você não precisa ir. Implorei com os olhos marejados, mas seu sorriso triste me disse que sim. Rezei 2 anos para que minha menina voltasse para casa. Ela disse com voz grossa, segurando minhas mãos como se implorasse para que eu entendesse. Eu sempre vou desejar que eu me esforçasse mais para mantê-la naquele quarto comigo, porque no momento em que eu soltei meu controle, eu selei seu destino. A coisa lá embaixo chamou e ela me ofereceu um sorriso triste, dedos roçando os meus antes de desaparecer pela escuridão da porta. Nunca mais a vi. Antes que meus olhos se fechassem e o sono me tomasse, vi a cabeça do amado urso de Gabi descartada no chão do outro lado do quarto, a 3 metros de seu corpo. Meu coração afundou em meu estômago e eu me afastei em pesadelos, sentindo de alguma forma que tudo tinha acabado. Quando acordei, lambuzada de suor e pavor, ela estava ali no canto mais escuro do meu quarto, quase Salgueiro. A noite a envolvia, mas eu podia ver o sangue, mesmo na luz fraca. Algo brilhava em sua mão sob o brilho da luz da lua, e seus olhos brilhavam com algo maior do que nós dois. 12 minutos se passaram e ela não se moveu. Seu olhar implacável e vazio se prendeu em mim enquanto balançava para frente e para trás. Eu sabia que no segundo que eu me mudasse, ela ia mergulhar. De alguma forma, eu sabia que era isso que a mamãe fazia. É por isso que o quarto caiu em um silêncio tão incômodo, porque eu estava completamente sozinho. E quando segurei a respiração, jurei que poderia ouvir a mudança de tecido. Sim, ela estava definitivamente mais perto de mim do que há 5 segundos. Se eu apertasse os olhos, podia ver seus pés se arrastando em minha direção, a tempo com minha respiração errática. Corri, é claro, com os membros gelados enquanto passava pelo quarto dos meus pais, praticamente engasgado com o fedor de sangue. Ela trancou todas as portas, fechou todas as janelas. Nem me lembro como cheguei ao hospital, seduzindo e tirando vidro da minha pele, enquanto uma enfermeira gentil me levava a um quarto, preocupação gravada em suas feições quando ela prometeu voltar para mim assim que chamasse a polícia. É difícil digitar com sangue escorrendo pelo celular. Fragmentos da janela do andar de cima, atolados na minha carne. Acabou, tenho certeza. Mas de alguma forma, a cada segundo que passa, me sinto mais próxima da minha irmã. O verdadeiro. Não aquela com o rosto prensado na janela do 3º andar do meu quarto de hospital. Rosto contorcido em alegria sangrenta e maligna. Eu tinha 14 anos quando encontramos as estátuas, mas mesmo agora, quase 10 anos depois, lembro-me daquele dia como se fosse ontem. Eu e meu melhor amigo Mateus estávamos andando de bicicleta pela cidade como costumávamos fazer. Era um dia nublado e parecia que ia chover a qualquer momento. Mas não íamos voltar para nossas casas, claro que não. Gostávamos da chuva, gostávamos da escuridão e da brisa leve.
Então decidimos ir para o parquinho e esperar a chuva lá. Enquanto pedalávamos até nosso destino, a cidade parecia silenciosa. Acho que não vimos uma alma viva naquele dia, mas não pensamos muito nisso e continuamos pedalando até chegarmos ao parquinho. Sempre adoramos aquele lugar. Havia árvores altas ao redor e inventamos muitos jogos que podíamos jogar lá, incluindo esconde-esconde com um toque extra de pega-pega. Mas naquele dia, o parquinho não nos animou como de costume. Algumas gotas de chuva começaram a cair e se sentiram bem na escuridão da tarde nublada. Eu e Mateus fomos tranquilamente e sentamos nos balanços. Não sei se não conversamos porque sabíamos que algo estava errado naquele dia, ou apenas porque estávamos gostando das gotas caindo em nossa pele. No entanto, foi depois de um tempo balançando que notei a primeira estátua. Eu vi a estátua de pedra primeiro. Era de uma criança, provavelmente da minha idade. O garoto estava sorrindo, mas parecia triste. Era como se o garoto estivesse sorrindo, mas apenas porque foi forçado a sorrir. Ele parecia receoso. Apontei meu dedo para a estátua ao lado do banco do parque e Mateus seguiu meu dedo até ver o garoto da estátua e olhou com confusão. "O que é isso?" perguntou baixinho. "Não sei", respondi. Dei um pequeno sorriso e acenei com a cabeça para Mateus e nos levantamos para ver mais de perto a estátua. "Provavelmente algum escultor a colocou aqui", ele disse. "Não sei, não acho que alguém deixaria aqui para ser roubado. Pode ser que tenham adicionado a estátua para decorar o parque", eu disse, sem acreditar em uma palavra disso. A verdade é que eu sabia que algo estava errado. Não só porque a estátua do garoto era um pouco assustadora, mas porque eu reconheci o garoto. Eu o vi na minha escola anterior. Ele era um garoto de verdade. Mas por que havia uma estátua feita dele? Nos aproximamos e começamos a inspecionar a estátua. Era feita de rocha e parecia áspera, mas estava quente. "Por que está quente?" Mateus perguntou. "Não faço ideia", respondi. Foi quando Mateus ofegou e apontou para algo atrás de uma árvore à nossa frente. Demorei um pouco, mas pude perceber um pequeno dedo de pedra saindo por trás da árvore levemente. "Pode ser outra estátua", Mateus disse. Olhei para ele, de alguma forma me sentindo entorpecido, apesar de todas as coisas estranhas que estava testemunhando. Acenei com a cabeça e nos aproximamos da árvore para ver que o dedo era realmente parte de outra estátua de uma criança escondida atrás da grande árvore. "Oh, meu Deus!" Mateus gritou em um tom tão alto que senti meu coração tremer. "O que é isso?" perguntei. "Eu o conheço. Ele é meu vizinho", ele disse, agora claramente assustado e à beira de chorar. Olhei para a estátua e voltei para Mateus. "Por que estão fazendo estátuas de crianças?" pensei em voz alta. Mateus começou a soluçar e balançar a cabeça descontroladamente. Não, ele disse. "Precisamos sair daqui." Ele correu para sua bicicleta e fugiu em uma velocidade que parecia impossível. Quando ele estava fora de vista, eu parecia ter saído de algum transe. Eu sabia que precisava sair também. Essas estátuas não pareciam certas. Comecei a correr em direção à minha bicicleta e ouvi algo que nunca deveria ter sido possível. De repente, ouvi duas crianças começarem a chorar atrás de mim, uma das quais reconheci como a criança quieta que eu conhecia da outra escola. Não parei para olhar para trás. Apenas peguei minha bicicleta e voltei para minha casa. Começou a chover forte e, ao voltar para casa, a cidade agora parecia normal. Havia pessoas em algumas lojas, enquanto outras caminhavam na chuva sob guarda-chuvas. Nunca mais vimos as estátuas, e as crianças que vimos naquele dia foram dadas como desaparecidas poucos dias depois. Gostaria de saber se poderíamos tê-las ajudado de alguma forma.
Sempre tive uma aversão aos espelhos, uma sensação estranha de que a pessoa refletida não sou eu de verdade. Desde que me mudei para meu próprio apartamento, o medo se intensificou, com cada ruído sendo potencialmente ameaçador na solidão da noite. Decidi enfrentar esse medo e confrontar os espelhos, seguindo a sugestão de que a exposição gradual pode ajudar. Gradualmente passei mais tempo diante do espelho, tentando me acostumar com minha própria imagem. A sensação de que o sorriso no reflexo não é genuíno sempre me incomodou, como se fosse uma imitação vazia. Minha nova rotina incluía sorrir para o espelho todas as manhãs e noites. Apesar de alguns momentos de desconforto, parecia estar funcionando. No entanto, logo percebi sutis diferenças no reflexo, um leve atraso no sorriso que me deixou inquieta. Mesmo assim, continuei minha rotina, tentando ignorar essas pequenas anomalias. Mas no terceiro dia, algo mudou. O reflexo começou a agir de forma independente, com um sorriso surgindo antes do meu, como se fosse uma entidade própria. A sensação de que algo estava errado com meu reflexo foi confirmada, trazendo à tona antigas suspeitas e medos. Apesar de não encontrar nenhuma explicação para isso, me senti justificadamente perturbada. O reflexo parecia ser uma distorção de mim mesma, uma versão sinistra que eu não podia controlar. Agora, confrontada com essa realidade assustadora, estou buscando ajuda e orientação, na esperança de entender o que está acontecendo e como lidar com isso. A sensação de segurança e normalidade foi completamente abalada, deixando-me vulnerável e apreensiva em minha própria casa. Após compartilhar minha experiência com meu amigo, fui ridicularizada por ele, o que me fez duvidar de minha própria sanidade. Ele menosprezou meu esforço para superar meu medo e zombou de mim durante toda a primeira semana. Essa zombaria me fez questionar minha percepção da realidade, convencendo-me de que talvez eu estivesse apenas imaginando coisas. Minha mente, então, começou a criar desculpas para explicar o que estava acontecendo, mesmo que eu soubesse que algo estava errado. A tentativa de convencer a mim mesma de que era apenas falta de sono ou cansaço não funcionou, especialmente quando meu amigo, Tim, também experimentou algo semelhante. O confronto de Tim com seu próprio reflexo resultou em uma descoberta perturbadora. A entidade refletida parecia ter uma consciência própria, demonstrando sinais de hostilidade e ódio. Essa revelação só aumentou nossa inquietação, culminando no som sinistro de vidro quebrando no banheiro. Esses eventos nos forçaram a enfrentar uma realidade aterrorizante. Algo além da nossa compreensão estava acontecendo e não tínhamos ideia de como lidar com isso. A sensação de segurança foi despedaçada, deixando-nos vulneráveis e sem saber para onde nos virar em busca de ajuda. Passaram-se cerca de 10 minutos desde o incidente e nos encontramos enclausurados em meu quarto, o medo pairando no ar como uma nuvem pesada. Um silêncio tenso reina, interrompido apenas pelos batimentos acelerados de nossos corações. Embora eu jurei ter ouvido passos, estou hesitante em perguntar a Tim se ele também os ouviu. O receio de confirmar que não estou sozinha nesse terror é avassalador. A ideia de buscar ajuda de pessoas que têm experiência com o sobrenatural surgiu em minha mente como uma tênue esperança. Acreditamos que alguém que tenha enfrentado situações semelhantes possa oferecer orientação ou alguma forma de alívio para nossa angústia. Estamos desesperados por qualquer conselho ou ajuda que possa nos auxiliar nesse momento de apreensão e incerteza.
Tudo o que queremos é sobreviver a essa noite terrível, onde cada som parece carregar o peso do desconhecido. Na noite em que isso aconteceu, eu estava na cidade e concordei em ir para casa com meu amigo, principalmente porque sou um pouco esquisito e não gosto de pegar táxi sozinho. Mas nesta noite em particular, meu plano saiu pela culatra, pois descobriu-se que ela havia trazido sua bicicleta para a noite. Então, em vez de ficar parado e apenas aguentar uma interação social de 10 minutos com um estranho, acabei tendo que andar minha bunda para casa com ela, o que leva cerca de 1 hora. Agora, ela mora no fundo de uma área montanhosa. Então, sempre que eu acabava voltando para casa com ela, geralmente tentava fazer um sono de cachorro por 3 razões principais. A. Eu estava cansado, preguiçoso, e não queria ter que andar até o meu, que ficava no topo do morro maior. B. As sonecas são divertidas. E C. Quanto mais acima do meu morro você vai, mais estranhas as pessoas tendem a ficar. Lá embaixo, onde ela mora, é muito bom, e bem na minha casa, mas ao redor da minha casa, as coisas podem ficar um pouco mais difíceis. Então, andar lá sozinha à noite não era a minha coisa favorita a fazer. Infelizmente, por qualquer motivo, ou eu não conseguia ficar, ou eu decidi que eu só precisava chegar em casa para a minha própria cama naquela noite. Acabei não ficando e parti em minha jornada de volta para minha casa. A primeira metade do morro não é tão ruim, na verdade. Os postes iluminam praticamente tudo, ainda que com um brilho laranja desagradável, e as estradas são largas. Não há muitos lugares onde as pessoas poderiam se esconder, e embora quase nunca haja carros por perto tão tarde da noite, a presença das estradas principais dá uma sensação de segurança. Você quase poderia se convencer de que alguém milagrosamente passaria por ali na sua hora de necessidade. Na falta disso, pelo menos se você fosse esfaqueado ou espancado até uma polpa, haveria uma câmera de CCTV capturando toda a ação de perto, esperançosamente pegando seu lado bom no processo. Tudo isso significa que quando passei por essa sessão naquela noite, não me senti particularmente no limite. Saí enquanto caminhava, ajudado pelo barulho branco do vento, pelo zumbido dos velhos postes e pelo rugido suave dos carros na cidade distante. Esse ambiente me levou até o pé do meu morro. Aqui, muros e casas se fecham na estrada, fazendo com que pareça mais estreita e abafando os sons da noite. Há muito menos postes de iluminação pública para emitir aquele som reconfortante e o vento não chega ao nível da rua. As árvores altas ao longo dos caminhos de ambos os lados criam passagens escuras que você mal pode ver de fora, e há inúmeras vielas escuras que correm para outras propriedades ao longo da estrada. O silêncio sempre me força a sair dos meus pensamentos e me concentra na minha caminhada. É completamente silencioso. Você mal consegue ouvir o vento, e algo sobre esse silêncio sempre me parece desagradável, quase predatório na natureza de alguma forma. Minha mente sempre volta à sensação de que algo está lá, que algo poderia me ouvir se estivesse ouvindo. Para isso, sempre me pego focando nos meus passos, que soam pesados no silêncio. Optei por caminhar pelo lado direito da estrada, pelo caminho mais sombreado pelas árvores. Há um trecho do caminho que desce um pouco, trazendo sua cabeça um pouco acima do nível da estrada. E foi exatamente quando cheguei a esse ponto que virei minha cabeça para a esquerda e o vi. Havia um homem parado bem no meio de uma das estradas vicinais, de frente para mim. Meus sapatos fizeram um barulho contra o chão, enquanto eu parava quase involuntariamente, como um animal assustado. Foi tão estranho que fiquei mais intrigado do que qualquer outra coisa.
Quer dizer, uma pessoa que está no meio da estrada é desculpável o suficiente. Todos nós já fizemos isso. Mas ele estava parado no meio exato da estrada, sozinho, e não estava se movendo. Olhei para ele por um tempo e ele simplesmente não se mexeu. Estava completamente parado. E a maneira como ele estava de pé também era estranha. Ele estava sempre ligeiramente curvado, as pernas um pouco dobradas, ombros para frente, cotovelos para fora, mãos para dentro. Parecia uma maneira antinatural de estar de pé. Tentei descobrir seu rosto ou qualquer outro detalhe sobre ele, mas ele estava iluminado pelas luzes da propriedade atrás dele, e ele me parecia apenas uma silhueta preta, apenas o contorno de uma pessoa de aparência perfeitamente mediana, um pouco de ombros largos, mas realmente nada fora do comum. Percebi que minha posição dentro da escuridão das árvores poderia estar impedindo que ele me visse. Quero dizer, certamente se você fosse uma pessoa normal com qualquer razão normal para estar fazendo o que estava fazendo e alguém subisse, você pararia e seguiria em frente. E se ele estivesse procurando alguém para pular, provavelmente teria chamado ouvindo, mas ele simplesmente ficou lá. Eu não sentia que ele pudesse me ver, mas quanto mais eu olhava, menos certeza eu tinha disso, e mais eu sentia que realmente não importava. Qualquer pessoa normal, estivesse ela ciente de que estava sendo observada ou não, teria dado algum tipo de pista sobre o que estava fazendo agora. Eu tinha certeza disso. De repente pensei que talvez ele pudesse ser um manequim ou um recorte de papelão deixado lá para assustar as pessoas. Algo assim. Olhei um pouco mais de perto, foquei em seus ombros, mas com certeza eles estavam perceptivelmente pesados, como se estivesse respirando fundo e pesado. Neste momento comecei a ficar um pouco perturbado, então comecei a andar novamente e continuei subindo o morro. A interação me deixou nervosa e fiquei olhando para trás por cima dos ombros o tempo todo. Eu olhava por cima do ombro direito, depois do esquerdo, depois me virava totalmente e escaneava por um segundo, depois continuava andando. Continuei essa rotina por um tempo, mas quando cheguei ao topo do morro e comecei a entrar na propriedade onde morava, já tinha me acalmado. Havia muitas pessoas estranhas por perto e ele realmente não tinha feito nada de errado. Um pouco estranho, claro, mas não é realmente um grande problema. Algo sobre estar em minha propriedade sempre me faz sentir mais seguro, como se nada pudesse acontecer comigo em minha casa. Então me acomodei em meus pensamentos enquanto caminhava nesta reta final. Eu ainda estava sempre ciente de lugares que poderiam estar escondendo perigo potencial. Então, quando me aproximei de um dos pequenos becos escuros, eu estava prestes a virar a cabeça para olhar para ele, como sempre fazia toda vez que passava. Mas fui parado pelo som da respiração pesada e laboriosa que vinha de dentro dela. Eu não olhava, mas podia ver a mesma forma descendo a colina no canto do olho, curvado do mesmo jeito de frente para mim de novo. Meu coração pulou uma batida. Como ele poderia estar lá? Eu tinha deixado ele atrás de mim no morro. Ele teria que passar por mim para chegar aqui. Só não tinha outra forma de chegar aqui. Fiquei tão chocada e assustada que continuei andando, como se meu corpo nem registrasse o que tinha acontecido. Depois de passar por ele, acelerei, andando em uma caminhada quase comicamente rápida. Meus ouvidos estavam em overdrive, sintonizados com cada som ao meu redor. Se eu ouvisse qualquer coisa atrás de mim, eu ia começar a correr de volta para a minha casa. Eu tinha chegado ao meu limite para ocorrências estranhas para a noite. Eu só queria chegar em casa sem mais nenhum incidente. E quase fiz. Cheguei ao trecho final, um trecho de talvez 100 metros de estrada com casas ao redor, minha casa no final
e a mesma figura bem no meio da estrada entre mim e ela. Senti uma sensação de frio rastejando em minhas veias como xarope, e o suor em meu corpo de repente começou a me arrepiar. Eu simplesmente fiquei ali, olhando para ele, assim como quando nos encontramos pela primeira vez, talvez 15 minutos atrás. Eu estava completamente apavorado. Não conseguia pensar em nenhuma explicação racional possível para o que estava acontecendo. Eu tinha passado por ele 2 vezes agora. Ele não tinha se mexido. Não tinha passado por mim. E mesmo assim aqui, ele estava de novo. De pé como antes, respirando como antes e olhando de volta para mim. Fiquei lá por um bom tempo pensando no que fazer. Eu começava a me aproximar, me levantar, tentar de novo só para ficar muito assustada e recuar mais uma vez. Eu andava de um lado para o outro e o tempo todo ele me observava. Ele nunca fez qualquer tentativa de se mover em minha direção, ou falar, ou fazer qualquer outra coisa que não fosse simplesmente respirar e assistir. Decidi que simplesmente passaria por ele, que não tinha outra escolha, na verdade. Então eu comecei em direção a ele, mas não consegui chegar tão perto dele, chegar ao alcance dele. Mais do que isso, eu não queria ver o rosto dele, poder perceber as feições dele. Toda vez que eu o via, as luzes atrás dele o faziam parecer breu, suas feições indistinguíveis, e eu começara a sentir que aquilo era misericordioso por parte das luzes. Então caminhei para a minha direita, para os jardins das casas ao lado da estrada. Agarrei-me o mais perto que pude das casas, tomando cuidado para não esmagar plantas ou flores que ali cresciam, subindo as portas para passar pelos carros estacionados nas calçadas em alguns pontos. Quando cheguei ao lado dele, foi preciso muita força de vontade para me impedir de me virar para olhar para ele e vê-lo com mais detalhes. Mas virei a cabeça apenas o suficiente para mantê-lo em minha visão periférica. Todos os músculos do meu corpo estavam prontos para que ele de repente rompesse sua quase imobilidade e corresse para mim, mas ele não o fez. E de repente eu estava passando por ele. Continuei minha caminhada pelos jardins por mais alguns metros e depois quebrei e corri até a minha porta. Tirei minhas chaves do bolso e as enfiei na fechadura. Ouvi o estalo e entrei em alta velocidade, fechando a porta atrás de mim e trancando-a novamente. Depois de alguns instantes, fui lentamente para o meu quarto. Me preparei para dormir e fui dormir. A experiência tinha-me, acima de tudo, feito um cansaço ósseo e rapidamente adormeci. Quando acordei no dia seguinte, fiquei um pouco surpreso por estar vivo e mais do que um pouco confuso, mas à luz do dia achei difícil não seguir em frente e deixar o incidente para trás. Mas à medida que a noite se aproximava, eu me via cada vez mais desconfortável. Eu joguei e virei na cama por horas, mas não consegui tirar o incidente da mente. Acabei desistindo e decidi que iria apenas pegar um lanche da meia-noite e assistir algo até simplesmente desmaiar de exaustão. Desci as escadas totalmente infeliz com minha incapacidade de dormir e distraidamente inverti as luzes. Minha casa tem 3 interruptores de luzes pela porta no corredor, todos bem próximos um do outro. Um acende a luz no corredor do andar de baixo, um acende a luz no andar de cima e acende a luz do lado de fora da porta da frente. Quando liguei as luzes lá embaixo, capotei acidentalmente os 3. A luz inesperada que vinha pela janela ao lado da porta me fez bater a cabeça para olhar para ela. E foi aí que eu a vi. A janela ao lado da minha porta da frente está fosca. Você pode fazer formas e cores através dele, mas sem detalhes reais. Mas eu sabia. Era ele. O mesmo esboço exato que eu tinha visto na noite anterior, do lado de fora da minha porta de entrada, no que não poderia ter sido antes das 2 da manhã.
Fiquei olhando para ele e ele não se mexeu de jeito nenhum como antes. Ele não tentou entrar, nem falar nada, apenas ficou ali. De repente, rompi minha quietude, apaguei as luzes e corri de volta pelas escadas. Bati a porta do meu quarto atrás de mim e mergulhei na cama. Eu só queria mais do que tudo voltar a alguns minutos atrás, quando eu ainda estava apenas jogando e virando. Fiquei ali tentando dormir de novo, esperando que eu pudesse basicamente avançar para amanhã, mas o sono não viria. Então eu sentei, liguei as luzes e peguei meu telefone. Eu tenho repassado essa história repetidamente na minha cabeça por tanto tempo. Eu imaginei que poderia muito bem escrevê-la, colocá-la em algum lugar caso algo aconteça. E talvez alguém possa ter algum tipo de ideia do que está acontecendo. Eu não sei, mas eu realmente espero que sim, porque sempre há um pouco de luz laranja dos postes que passa pelas minhas persianas, e eu só notei que isso vai embora. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente o que achou do vídeo, pois isso vai ajudar muito. Obrigado.